Olá, seja bem-vindo a mais um Cinecast. Eu sou Glauber Gorski. O Cinecast é um podcast, um dos podcasts aqui dos estúdios da Metapá. E no programa de hoje, eu preciso tomar a devida licença e falar que a gente vai falar de um período do cinema específico, de um gênero, de atores específicos, de uma filmografia que teve começo, meio e fim. E para que você entenda em que período se passa isso, eu vou dizer o seguinte: se você fez curso de datilografia, você vai saber do que eu estou falando. Sim, é um filme muito antigo. Datilografia, eu não sei nem se as pessoas sabem o que é datilografia. Hélio Barbosa, você vem aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Sim. E antes de mais nada, antes dos boas-vindas, eu gostaria que você pudesse explicar para quem está nos acompanhando o que é a tal da datilografia. Ok, eu acho que a datilografia seria importantíssimo se nós pudéssemos demonstrar, quase que fisicamente, não é? Se você pudesse me auxiliar com alguma música, algum tema por trás, você poderia? Trilha sonora de fundo. Aham. Artistas, né? Artistas. Sim. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para você. Oh, por favor, please por obséquio. Adoro falar please por obséquio. Vamos ver. Acho que essa trilha pode ser um pouco inspiradora. Ok. Com vocês, Hélio Barbosa. Surprise me, surprise me. Opa. Sensacional. Obrigado, Glaubinho. Eu vou já provocar quem está assistindo aqui. Se você não sabe o que acabou de acontecer aqui na sua frente, escreva e comente. Esses caras são os loucos, não é possível. Isso aqui é mais velho do que eu. É mais velho do que você? Não é mais velho do que você. Não é. Mas não tem é. quase a sua idade. Tem mais do que a minha idade. Então é mais velho que você. Porque essa é uma composição do Leroy Anderson, um compositor da virada do século passado. E o Jerry Lewis utilizava, a gente conhece, Glauber, a partir do filme, do Who's Mind the Story, Errado para Cachorro. A gente conhece o número a partir dali. Mas né? Mas o Jerry Lewis, ele mesmo antes de conhecer o Dean Martin, em 46, 47, os números dele, o show dele era baseado em pantomima, em mímica, em dublagem. Ele dublava o Sinatra e ali provavelmente ele já fazia também o concerto à máquina de escrever. Existem, nos anos 50, nos shows de televisão, ele já aparece fazendo o concerto à máquina de escrever e ele reutiliza isso em 64, quando surge a chance de fazer no cinema. No filme dele, né? No filme solo dele. Então ele já fazia antes de 64, isso com certeza. Uhum. Esse é um assunto do Jerry Lewis especificamente, que eu quero já deixar claro aqui, que foi um pequeno, como dizia um personagem da Hélio Barbosa, um bônus extra. Um bônus extra, sim. Um bônus extra. Sim. Como é que é o nome do teu personagem? Nestor Nerbueso Echeverría Figueroa. Sim, um argentino, por supuesto, querido. Vamos guardar, temos muita munição na manga aqui. Sure. Jerry Lewis,
o meu artista cinematográfico predileto. Jerry Lewis, ator, compositor, roteirista, diretor, produtor, entre outras coisas. Sim. Versou muito bem no cinema, no teatro, Sim. na televisão, né? Foi mais tarde convidado ilustre, né? E há pouco tempo nos deixou. Ganhou Legião da Honra na França. Sim, é o The Total Filmmaker. Sim. Esse era o homem. Ele é alguém que começou de um jeito enquanto artista, né? De rádio, a rádio também, né? Também. E vai para a TV, vai para o cinema e se capacita muito além. Sim. Muito além. Sim. Mas nós não vamos falar de Jerry Lewis somente hoje, o artista pleno. Nós vamos falar de um recorte da parceria entre o Jerry Lewis, o meninão, né? O bobo, Sim. o brincalhão, Sim. fazendo dupla com Dean Martin, que era o galã, Sim. o cantor, Sim. né? O homem. O né? straight man, o homem, Straight o homem man. correto e ao lado do desajustado. Né? Isso, Sim. desajustado, desastrado. É. E a química que resultava deles. Oh, sensacional. Trazendo um pouquinho de informação, né, desse recorte temporal. O Hélio, como eu, um fã, o Hélio, mais do que eu, sabe muito sobre aquilo. Eu tenho uma memória afetiva muito grande dos filmes. Né, Eu também. Como eu falei. Também. A turma 40 mais, 50 mais, então não se fala, né? Que viu, teve a oportunidade de ver filmes em reprise, né, nos anos 60, 70, Sim. do Jerry Lewis, né, nos cinemas. Ou então, como eu, enquanto criança, assistia Semana Jerry Lewis. O E eu adorava, porque passava os filmes solos dele e os filmes da dupla. Festival Jerry Lewis. Festival Jerry Lewis, nas férias de julho, né? Sim. Sessão da tarde inteira, uma semana, Sim. 2 semanas, só Jerry Lewis. Ali eu reencontrava os filmes do Jerry Lewis, né? Porque ele já era conhecido para você. Porque a principal diversão, enquanto eu crescia, a principal diversão da minha família, né? Minha mãe e minha irmã éramos ir no cinema assistir um filme do Jerry Lewis. Havia uma expectativa em torno do próximo filme do Jerry Lewis e isso era a coisa mais divertida que a gente fazia. E já era um período, ele artista solo, né? Já, mas reprisavam muito No Brasil, filme em reprisava, Curitiba. Eu cheguei a ver filme do Jerry Lewis com Dean Martin. Eu nasci em 62, eles se separaram em 56. Quer dizer, quando reapresentavam um filme era reprise, Sim. evidentemente. Aqui em Curitiba, no Cine Ópera, nos outros cinemas, tudo. Sim. Esse período... Como era bom. Como era bom você se sentar no meio de uma plateia e os cinemas lotavam, né? Você se sentar no meio e perceber aquela risada toda em uníssono, aquilo era mágico. Era intrigante, mesmo que eu não sabia ler, não entendia, os filmes eram no original com legenda, mas ainda assim era algo tão divertido, tão forte, né? Um humor físico sim, e humor né? facial. Os filmes do cinema, até muito pouco tempo atrás, Sim. eram todos legendados. Todos, Não havia o sim. serviço da dublagem. A dublagem ela era uma característica da televisão. Da televisão. Eu Com cresci vendo e ouvindo filmes dublados, né? Eu Jerry também. Lewis, pra mim, Sim. primeira vez que eu fui ouvir a voz original dele, Sim. já eu era basicamente adulto, que eu Sim. vi em VHS, DVD, Sim. né? Mas eu me acostumei, né? A dublagem, ela ajuda a construir também personagens, né? É uma excelente dublagem que se fazia do Jerry Lewis. O ator que mais fez essas dublagens, que agora me foge o nome, era excelente e era muito semelhante à voz do Jerry Lewis no original, viu? Eu vou achar o nome dele aqui, daqui a pouco a gente traz, vamos fazer um pouquinho disso. Então esse nosso recorte temporal, ele vai basicamente falar dos 16 filmes, né? Sim. Entre Jerry Lewis e Dean Martin, né? Os filmes Martin and Lewis, Sim, né? a dupla Martin e Lewis. Sim. Que vai de 1949 a 1956 no cinema. Sim. Mas ela não começa ali. Você Não. sabe como é que começou esse relacionamento, essa parceria, esse casamento entre os dois? Eles estavam numa rua ali perto da Broadway, conversando com um amigo comum. Nos anos 40, isso. Isso ali por 45, por ali. Fim de guerra, fim da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Um amigo os apresenta, primeira pergunta que Jerry Lewis faz pro Dean Martin é: que tal? E você está trabalhando? A pergunta normal entre atores, e o que você está fazendo? Né? E ali eles começam a criar uma amizade muito forte.
Alguns dias depois, na Boate Rio Bamba, o Dean Martin estava se apresentando, ele era um cantor solo, se apresentava como cantor. O Jerry Lewis já estava no show business com seus números de dublagem e de pantomima, né? Mas ele não se dirigia, não falava ainda com o público. E o Dean Martin fazendo uma segunda sessão lá, à meia-noite, o Jerry Lewis inventa de subir no palco e fazer umas gracinhas perturbando e tal, e o Dean Martin não se admoestou com isso, não se incomodou nem um pouco, e ele passou a achar graça daquelas coisas. O Jerry Lewis entra em cena como se fosse um garçom carregando uns pratos, e aí cai um prato e tal, e eles ficam improvisando, e aí Jerry Lewis sente confiança em abrir a boca e falar, porque ele falava, né, com uma pessoa em cena, que era o Dean Martin. Então eles vão fazendo brincadeiras e tal. Parece que eles fazem isso ainda mais uma outra noite, de tão engraçado que foi. O Dean Martin havia acabado de fazer a sua cirurgia no nariz, que foi paga por um amigo, Costello, da dupla Abbott e Costello. E ele e o Jerry Lewis fica brincando, dizendo para a plateia por trás do Dean Martin que ele operou o nariz, ele cortou o nariz, não ele cortou. E esse tipo de brincadeira que as pessoas ali sabiam e tudo, né? E rola essa química, eles funcionam bem. Um tempo depois, o Jerry Lewis pega um trabalho em Miami, no 500 Nightclub, em Miami, e o cantor chamava-se Jack Randall, tem uma laringite, havia um outro cantor dentro do programa, ele pega uma laringite muito forte e não consegue mais trabalhar, e o Skinny D'Amato, que era o dono Skinny D'Amato, era o dono do nightclub, ele se aproxima ali, conversando com o Jerry Lewis, nós tínhamos precisado substituir, você não conhece uma outra pessoa? Ele diz, eu tenho meu amigo Dean Martin, eu e ele, nós fazemos coisas engraçadas, podia chamar. Eles fazem contato com o Dean Martin, que estava em Chicago, o Dean Martin vem para fazer o trabalho, aí tinha aquelas coisas, nos nightclubs tinha a sessão das 9 e a sessão da meia-noite, essas coisas. E na sessão das 9 entra só o Dean Martin, e eles não fazem a tal das coisas engraçadas, eles não tinham nada preparado e não tinham confiança em apenas entrar em cena e que funcionasse conforme tentaram dar uma de João sem braço, acho assim, sabe? Não, chamei meu amigo e tal, ele tá aí, mas diz que no intervalo disso o tal do Skinny D'Amato chega para eles e diz, e as coisas engraçadas que vocês prometeram, na segunda sessão acontece, eu vou colocar vocês num cimento. Mas essa é uma oferta que ele não poderia recusar. Não, né? There's an offer that you can refuse. Agora, há de se convir também que quando o Jerry Lewis conta essas coisas nos documentários, o Jerry Lewis gosta de contar da maneira mais divertida e mais dramática possível. Não sei se exatamente aconteceu assim, mas o que aconteceu foi que daí no camarim eles pegaram o embrulho do sanduíche de pastrame que eles tinham pedido ali, e ali eles foram escrevendo as rotinas velhas que o Jerry Lewis conhecia do tempo do pai dele, já no vaudeville, que ele assistia os outros comediantes. Eles foram escrevendo e preparando coisas, que quando eles entram em cena, eles entram com aquele papel, com as coisas preparadas, deixam em cima do piano ali para olhar, e eles conseguem fazer um show com mais de 2 horas, só improvisando, só brincando, e aquilo funciona. E nos dias seguintes a boate começa a lotar. Então, praticamente da noite para o dia, eles ascendem no show business e depois vão trabalhar em outras casas noturnas e começam a pintar os convites para rádio, para coisa, até que finalmente vem o cinema. Foi assim que eles começaram, assim que eles formaram a dupla, porque eles gostaram da sensação de, pela primeira vez na vida, funcionar muito diante de uma plateia. Uhum. Você sabe que isso me lembra a definição que vai trazer a diferença entre o carvão e o diamante. Sim. O diamante nada mais é do que um carvão que aconteceu sob extrema pressão. Exatamente. Você pressiona e você descobre do que as coisas são feitas. Né? Exatamente. Poderia ter dado tudo errado, mas poderiam ter outras duplas. Né? As duplas sempre aconteceram, né? E acontecem até hoje. Né? Com certeza. Muito mais do que os trios. Os trios também acontecem, mas no entretenimento as duplas são muito comuns. Não, talvez outras mais longevas do que a deles, né? Sim. Mas talvez não
que não ecoam tanto ao longo do tempo como está ecoando, por exemplo, até hoje nessa conversa. Certamente. Mas você veja uma coisa, se na primeira noite eles funcionaram tanto assim, praticamente sem ensaio, apenas combinando coisas como que haveriam de fazer em cena dali a pouco, dali a 1 hora, isso se deve a acho que é um fator. É muito comum se pensar que o Jim Martin era apenas o escada, né? Não, o Jim Martin era aquilo que o Jerry Lewis veio falar muitos anos depois, ele era a espinha dorsal da dupla. Aquilo aconteceu pela genialidade também do Jim Martin. É claro que numa dupla de comédia sobressai o comediante, mas se não existe a força dele, do escada, o comediante também não funciona. O Jim Martin era o camarada, e isso se pode ver muito facilmente depois nos especiais de televisão. O Jim Martin era tão bom quanto o Carlos Alberto de Nóbrega, e ele sabe deixar o comediante ir, viajar, e sabe puxar de volta para que volte ao texto. Eles têm esta combinação, esta química que não é uma combinação escrita, mas é cênica. Isso funcionava. Então eu acredito muito que eles funcionaram muito desde o início, justamente pela genialidade dos dois. Alguma dúvida sobre a genialidade de Jim Martin? Ora, de todas as duplas do cinema, qual é a única dupla onde os dois, depois de separados, continuam fazendo muito sucesso? Jim Martin e Jerry Lewis. A genialidade do Jim Martin estava lá também no início. Porque ele vai se perceber, né? E é uma sugestão acompanhar a filmografia do Jim Martin. Depois ele faz trabalha com John Wayne, né? Exatamente. Faz os faroestes. Exatamente, ele faz filmes. Vez por outra ele fez algum filme de drama. Esse com o John Wayne foi uma coisa muito reveladora, assim, da capacidade dele, né, de conseguir realizar. Diz que ele estava com muito, eu soube isso esses dias, ele estava com muito medo de fazer aquele xerife alcoólatra no filme Rio Bravo, né, Rio Bravo, onde começa o inferno. Um filme excelente. Ele tinha muito medo, porque é um papel completamente o inverso de tudo que ele vinha fazendo. E o John Wayne ajudou muito ele na noite anterior. Eles ficaram lá batendo texto, tendo tranquilidade com o texto, com tudo que podia e tal. E no dia seguinte, na hora de gravar, tudo deu muito certo. É espetacular o trabalho do Jim Martin no Rio Bravo. Eu acho, assim, até eu acho que é o que há de melhor ali. Quero deixar aqui até recomendado. A gente teve um outro programa falando sobre faroeste aqui. Eu conversei com o Iberson aqui. A gente levantei alguns nomes, alguns títulos obrigatórios. O Rio Bravo, ele deveria entrar, inclusive, com certeza, porque ele é um filme pós John Ford, né? Pós aquele cinema clássico, mas ele não é um western spaghetti, e ele coloca dentro dele, apesar de ter todos os elementos narrativos de um bom faroeste, ele traz o drama e traz isso, um ator que é imprevisto. Exatamente. Alguém que é oriundo da comédia, oriundo da música, né? Exatamente. Excelente Inusitado. cantor. Exatamente. Há uma coisa muito bacana nesses artistas de comédia, na forma como funcionam as coisas nesse sentido no cinema americano, no show business americano. Aqui um comediante, ele diz para si mesmo, não posso, eu sou comediante. As pessoas dizem, não, ele não pode, ele é comediante, as pessoas ficam barradas. Lá nos Estados Unidos, não. Lá existe o grande desafio do sujeito desejar fazer um drama. Ora, por que não? Robin Williams não fez filmes extraordinários e era um comediante enlouquecido, né, diante de uma plateia ou nos filmes de comédia, tudo. Mas quando foi para fazer, ele se sente desafiado e lhe é permitido. Jim Carrey tem um trabalho extraordinário em aquele Mentes não sei o que lá, de não sei o que lá, de não sei o que lá. É complicadíssimo, eles podiam ter cortado meia hora de título. Mas né, se aceita muito bem, se gosta, parece que gostam de ver o comediante diante de um desafio, porque o comediante se lança, ele se entrega e acaba realizando bem. É o que Jim Martin faz em Rio Bravo. O próprio Jerry Lewis, depois, quando vai fazer, a gente vai falar disso num outro programa, mas quando ele faz o Rei da Comédia, ou quando ele faz uma participação pequena, mas assim, fundamental, em Funny Bones, que é um filme maravilhoso também. Nossa, não é tão pequeno assim, me permita discordar de você. Não, ele é peça fundamental na narrativa ali, né? Mas extraordinário. Extraordinário. Claro. É um filme extraordinário. A gente vai falar disso num outro momento. A gente se empolga, Hélio Barbosa. A gente se empolga.
Vamos voltar lá, passear no tempo. Entre esse momento dos dois no palco, nesse lugar, que estão ali fazendo o seu sucesso local, né? E o primeiro longa-metragem, né, é muito rápido. E eles passam por outros meios. Né? Sim, rádio. Eles dali vão para rádio e vão para televisão também. Sim. Nesse período, a televisão Sim. vem depois? Não, eles aparecem... meio que simultâneo, né? Mas eles aparecem como convidados, eles aparecem no programa, no Ed Sullivan Show, que antes se chamava The Toast of the Town. Eles têm aparições rápidas. O nome... Antes deles terem no programa deles. Exatamente. Do Colgate Hour. O nome deles vem crescendo nos Estados Unidos. Rápido, né? Exatamente, com certeza. E acontece uma coisa muito curiosa, quando esse My Friend Irma era uma novela, um programa de rádio também. Não que eles participassem ou que eles tivessem a ver, mas existiam dois personagens lá, um malandro e um outro, e convidam eles, né, para fazer, e o Jerry Lewis mesmo faz um teste justamente nesse outro papel. E eles olham aquilo e dizem, não, de forma nenhuma. O Jerry Lewis principalmente faz uma força enorme para que eles entrem no filme, mas entrem como uma dupla que eles são, porque isso é o que vai funcionar, isso é o que vai explodir. Não havia necessidade nenhuma deles, nesse momento, deles tentarem um papel diferente nem nada. O que funcionaria e o que funcionou foi eles trabalharem como dupla. Aí os roteiristas ficam meio enlouquecidos e tudo, mas preparam e abrem dois papéis secundários como dupla e colocam ali, e ali tudo começa a correr bem. Tanto que My Friend Irma tem uma continuação no ano seguinte e depois os filmes solos deles, né? Os filmes solos da dupla. Porque isso é uma coisa muito curiosa que parece meio contraditório com relação ao mercado, né, ao negócio do cinema. Eles não fazem continuação de nenhum dos filmes deles. Não. Mas ao mesmo tempo, os personagens deles são muito parecidos ao longo dos filmes, né? Sim. Porque assim, qual que é o nome do personagem do Jerry Lewis no filme Artistas e Modelos, por exemplo? A gente pode até lembrar qual que é o nome do personagem do Jim Martin, mas o nome Martin Lewis sobrepõe isso. Sim, e eles fazem... Os personagens têm algo que é recorrente. Com certeza. Porque era algo esperado pelo público. Claro, exatamente. É quase como série de televisão, né? Se você colocar os personagens do Viagem ao Fundo do Mar na rua, o público se sente traído. Isso eu aprendi com o Guto Pasco. Ele se sente traído, o espectador se sente traído. Então também não dá para levar para as pessoas irem ao cinema assistir Martin e Lewis e encontrar uma outra coisa totalmente diferente. Aquela estrutura tem que permanecer, é a dupla, né? E inacreditavelmente, eles não se referenciam, não se reverenciam também. Mas mais do que isso, não se referenciam no sentido de que eu não vou buscar lá no 8º filme um recurso que já usou lá no 3º filme, ou fazer um callback ali, né? Não. É uma profusão rica. Sim. Então os roteiristas com quem eles trabalharam, né? Nessa época ainda o Jerry Lewis não escrevia ainda, né, seus filmes. Não. Os diretores com quem eles trabalharam, acho que o maior diretor com quem eles trabalharam foi o Frank Tashlin, Frank né? Tashlin, que era diretor de Tom e Jerry. Dos desenhos de Tom e Jerry. Dos desenhos animados de Tom e Jerry. Tudo a ver, né? Tudo a ver, as gags visuais, as coisas. Claro. E além dele contar muito, sabendo... quer dizer, bem isso, né? Vai saber se utilizar da arte para contar uma história de um jeito que seja realmente peculiar e, com certeza. E pertinente àquilo. Sim. A gente tem nesse período, nesses 16 filmes, em um espaço de 7 anos, de 49 a 56, 7, 8 anos, né? Basicamente 2 filmes por ano. Sim. São 16 ou 17 filmes. 2 filmes por ano. É uma coisa insana, porque eles não estavam fazendo só cinema. Sim. A agenda deles estava completamente de enlouquecer, tomada, né? Claro. E promover o filme, viajar promovendo. Tem episódios deles fazendo 6 sessões do show deles no Teatro Paramount antes do filme, umas coisas assim loucas. Como assim? 6 sessões? Para cada sessão eles apareciam antes e faziam um show. Antes do filme? Como se precisassem disso? Como se precisasse, exatamente. Mas aquilo fomentava, né? Multidões se reuniam. Era muito semelhante ao sucesso de Sinatra em 43, 44, ou Elvis Presley. Depois as multidões se reuniam. Nunca aconteceu nada assim tão explosivo.
em termos de dupla de comédia ou de comediante, que as pessoas se reúnem na rua para ver, porque sabem que eles estão ali no hotel, e aí eles conversavam existem filmecos disso, né? Eles conversando com o público ali embaixo. Jerry Lewis pergunta: vocês querem café? Nós não temos, sabe? Eles distribuem, jogam autógrafos e fotos autografadas. Eles eram um fenômeno. E isso nos Estados Unidos, ou já nesse momento tinha a questão de ser mundial? À medida que os filmes foram saindo dos Estados Unidos, ali, isso só nos Estados Unidos acontece, mas à medida que os filmes vão saindo, eles se tornam um sucesso no mundo inteiro. No mundo inteiro. A base deles era Los Angeles, né? Hollywood, né? Sim. São filmes de estúdio. Sim. É um período áureo do cinema de estúdio, né? Que vai... Basicamente, o cinema de estúdio ele vai acabar mais ou menos no período que Jerry Lewis vai entrar em declínio mesmo, que é final dos anos 60 ali, né? Onde o cinema de estúdio, no sentido assim de estúdio mesmo, né? De você cenografar, né? Porque o final dos anos 60 ele vai trazer uma nova dinâmica no cinema exportado pelos Estados Unidos, por Hollywood, que é os filmes de locação, né? Muito cinema de locação, né? Começa com Easy Rider e aí vai embora, né? A Paramount, da onde produziu muitos filmes de Jerry Lewis, a Paramount vai revolucionar muito isso, né? Ela estava num período ruim de dinheiro e vai ali junto com Love Story, né? Com O Bebê de Rosemary e aí depois O Poderoso Chefão. São filmes que consolidam um outro tipo de negócio, uma nova Hollywood que é dos anos 70. Diz que tem, diz que lá quando as pessoas vão visitar os estúdios da Paramount, lá onde podem visitar os turistas, existe uma pequena placa de cimento e tem um bilhete escrito ali: esse é o único lugar da Paramount onde Jerry Lewis não caiu. Glauber, me permita, você... há uma coisa, né, talvez para a gente ter ideia do tamanho do fenômeno que era Jim Martin e Jerry Lewis, ou Jerry Lewis depois na sequência. Eu que assistia os filmes do Jerry Lewis desde criancinha no cinema, mas eu não me lembro de tanta expectativa em relação a um ator. Expectativas, qual é o próximo filme, isso. Eu me lembro de expectativa razoavelmente parecida com Grease, depois que estreia Embalos de Sábado à Noite, né, das pessoas esperarem muito. Me lembro de expectativa toda vez que se sabe que estava para chegar um filme do Rocky Lutador, do Sylvester Stallone, e me lembro da expectativa do nosso filme brasileiro da polícia, do Wagner Moura, do Tropa de Elite 2. Do Tropa de Elite 2. Me lembro desta expectativa. Fora isso, eu não me lembro de algo tão assim. Assim. Talvez Tubarão, mas não me lembro de nada tão forte. E se esperar durante tanto tempo, de uma longevidade tão grande, de expectativa do público em saber qual é o próximo filme e em querer assistir. As pessoas lotavam os cinemas. E 6 meses depois, né? Sim. 6 meses. Não é assim, quando saiu o Poderoso Chefão 3, que saiu 15 anos depois do 2, né? Sim. E essas expectativas, quando saiu o Rambo 3, a expectativa do Rambo 3 e as decepções que vão vindo com isso tudo. Os Matrix, eu gosto de todos, mas existe sempre a expectativa porque tem a questão do fã. Ali é algo maior e eu não quero ficar passando pano para isso e rasgando seda, mas é algo maior. Mas porque, você pode, porque o programa é seu. Não, mas a gente não consegue enxergar a dimensão disso a não ser relatando. Claro. Porque se alguém maratonar todos os filmes da dupla, naturalmente vai elencar. Eu gosto mais do filme A, do filme B, do filme C, mas nenhum deles é um filme ruim. Não. Você pode rir menos, você pode se emocionar menos, mas você diz da dupla. Da dupla. Com certeza. Da dupla, nenhum. Eles foram num crescendo, de qualidade. E um crescendo cinematográfico também. Exatamente, de qualidade cinematográfica, né? Eu não conseguiria comparar aqui, de cabeça, mas eu vou dizer pra você, dentro dos filmes que eu mais revi, é Artistas e Modelos, da dupla, do Frank Tashlin também, que ele tem um capricho na direção, ele tem uma riqueza de aquilo que hoje se entende como várias tramas, né? Tem subplots, né? Existe a questão amorosa envolvida, a questão de mudança profissional, que é uma coisa sensacional, que o filme trabalha isso, de você
estar num ofício, mas sonhando estar em outro lugar, e como é que você cria essa oportunidade, né? Como é que você conquista seu lugar ao sol. Sim. Você tem um momento ali, um zeitgeist, que é um recorte temporal do período que o filme acontece, que tem a questão da Guerra Fria, Sim. com os militares, porque o personagem de Jerry Lewis, ele sonha com números da Patrulha Canguru. Oh, Patrulha Canguru, Sim. né? Ele acorda e Sim. ele é sonâmbulo. Sim. E ele... O outro é o Jim Martin, ele é um roteirista de quadrinhos. E ele leva o número da fórmula do foguete lá do XPTO para dentro da história em quadrinhos. Pois é. Então, essa e os tensão... militares ficam sabendo daquilo e vão tentar descobrir como é que o cara sabe disso, né? Como é que o filho lá do militar que compra história em quadrinhos, ele tem a fórmula do foguete, né? Sim. Vincent o Abutre. Aquilo é muito bom. Eu recomendo que procure. Procure dublado. Eu achei que o nome do dublador, Nelson Batista. Nelson Batista, exatamente. Saudoso de Nelson Batista. A voz dele é semelhante. Do Jerry Lewis, né? É muito semelhante à voz que o Jerry Lewis utilizava também, né? O Jerry Quando Lewis ele fazia o menino, exatamente, né? A voz aqui, né? No agudo. E é assim também. Não há muita diferença, não. É uma dublagem muito precisa. Essa é a razão pela qual é quem mais dublou o Jerry Lewis. Eu fui o que menos dublou o Jerry Lewis. Você dublou o Jerry Lewis, Você sabia disso? Eu sabia, mas eu tenho que fazer cara de quem não sabia. Mas a gente não combinou falar disso aqui. A gente ia falar disso no especial do Jerry Lewis. Sim. Mas o Hélio Barbosa teve a oportunidade, num filme já mais tardio do Jerry Lewis, que é basicamente uma homenagem, é um filme que fala muito sobre a terceira idade, é um drama. Sim. Mas o Jerry tá lá dentro. Sim, com certeza. Ele traz ali, tem algumas sequências memoráveis ali, que ele faz sim. Um callback sobre parte de sua história. E vai falar sobre o ocaso da vida também, né? Sim. Que é o Max Rose. Max Rose. Rose. E você teve a oportunidade de dublar ele. Quem assiste Max Rose, que eu acho que tá no Netflix, se não me engano. Agora não sei. Tá no streaming. Sim. Vai ouvir em português a voz do Hélio Barbosa. Isso é sensacional. A gente vai falar disso de novo depois, quando a gente falar especialmente do Jerry Lewis. Por favor. Bom, como tudo que começa acaba, nós não estamos acabando o programa. Não me venha com essa conversa. Eu acordei muito cedo, Glauber. Mas não venha dizer, não, o tempo em televisão é caro, que eu sei que se tratando de podcast é coisa muito diferente. Mas tudo que tem um início, tem um meio, tem um fim. A dupla teve um fim. Nós estamos falando do meio dela. Mas esse meio, ele vai explicar para onde a coisa vai terminar. Então, assim, aonde que esse fim vai ter início, né? Como é que a coisa estava? Se você sabia alguma coisa do que aconteceu naquele período. Foi exaustão? Foi estresse? Foi bebida? Mulheres? O que rolou? Há um conjunto de fatores, mas existia uma coisa. O Jerry Lewis era casado e o Jim Martin também era casado, já quando eles se conhecem, quando eles se tornam amigos. E eles, como os casais, eles têm programas semelhantes, de sair com as crianças, ir em parque de diversão. As esposas se tornam muito amigas também. O que acontece em 49... Quando eles começam a fazer cinema, o Jim Martin conhece Jenny Bigger, uma modelo, e ele se apaixona por ela e ele se separa. Ele se separa da primeira esposa dele, e a esposa do Jerry Lewis continua fiel à amizade com a primeira esposa. Então há uma primeira ruptura, os programas juntos já acabam. Na parte pessoal mesmo, exatamente. Nada a ver com o negócio em si. Também. Mas que esbarra, né? Também começa. Acho que há o convívio forçado, excessivo, porque quando a amizade é você querer estar com as pessoas e sair porque está, mas quando você profissionalmente é obrigado a estar, isso começa, as personalidades começam a se tornar difíceis. O Jerry Lewis, o Jim Martin dizia, ele quer se tornar o novo Chaplin. Bom, eram as ambições do Jerry Lewis em dirigir, e o Jim Martin era um sujeito muito sossegado. Ele ia ao set, fazia aquilo que era preciso fazer, depois queria sair, jogar golfe, estar com os filhos. Teve a separação dele, foi uma coisa complicada. A primeira esposa estava caindo no alcoolismo,
ele tem que necessariamente ficar com os 3 filhos no seu novo casamento. Ele fica, essa esposa vai decaindo mentalmente cada vez mais. Então foram coisas complicadas, mas existe isso, é o estresse normal eu acho que deve ser meio difícil conviver com o Jerry Lewis, né, com tudo aquilo, né, com aquela febre e desespero em aparecer. Talvez hoje alguém dissesse que ele teria TDAH, né? Porque ele realmente era muito intenso, sempre, né? Sim, e havia ele era muito infantil também, diz que, né, assim, ele gostava sempre de ser o centro da atenção. Se eles estavam no ensaio e as pessoas gostavam de uma piada criada pelo Dean Martin, o Jerry Lewis, depois, na hora de gravar, ele roubava a piada e fazia, sabe? Essas coisas, assim, é o desespero do comediante. Isso havia um pouco ali, sim. Né? Então, como a gente falou antes, numa dupla de comédia, é lógico que começa a sobressair o comediante. Teve uma entrevista na revista Time só com uma foto do Jerry Lewis, e é a primeira vez que Dean Martin fala: se eu estou sendo um peso, me deixa ir embora. Então o desejo de ir embora, de separar, partiu do Dean Martin. Havia uma proposta para eles fazerem o Delinquente Delicado. Delinquente Delicado tem um policial que vai apadrinhando o Jerry Lewis. E foi feito pelo ator Darren McGavin. Era pro Dean Martin fazer. Ele disse: não, a vida inteira eu fugia e não gostava desses caras. Não vou colocar um uniforme de policial. Eu não vou fazer esse filme. E as pessoas na reunião lá com os roteiristas, com todo mundo, produtores, eles dizem: não, você não pode fazer isso. Ele diz: não, então fiquem vendo. Aí ele sai da sala e acabou. Então as coisas estavam indo mesmo para um... Porque o Delinquente Delicado já é um filme solo do Jerry Lewis. Já estava... Já é o seguinte? É o primeiro filme solo do Jerry Lewis. Era um filme que estava planejado para dupla, mas o Dean Martin já se recusa completamente a fazer esse filme. E as coisas caminharam por essa, né? E eu acho também, existe uma coisa, quando o Dean Martin grava o primeiro sucesso fonográfico dele, que é o That's Amore, que é uma canção do filme, do Cad, ele começa a perceber que talvez houvesse possibilidade, e ele necessitava, tudo que eles ganhavam era dividido ao meio. Talvez houvesse necessidade na vida pessoal dele, com filhos, com tudo, de ganhar sozinho, de ganhar na televisão, nos discos, nos shows solo, né? Ele começou, as pessoas também falavam para ele, sempre tem gente falando: você pode ser o próximo Cary Grant e tal. Ele tinha uma boa pinta, sabia, trabalhava bem, e ele começou a acreditar nele mesmo, e com toda razão. Embora o primeiro filme dele, solo, 10,000 Bedrooms, alguma coisa assim, ele faz um piloto que viaja pela Europa, tem uns namoros, algumas coisas assim, mas é um filme que fracassa. Mas deu certo. Dali em diante ele começa a fazer filmes bons roteiros, né? E vai dando certo. Mas havia isso, havia a possibilidade dele ganhar mais estando trabalhando sozinho, né? Mas nesse período, a impressão que dá é que o Jerry Lewis é o cara que ganha mais exatamente porque aparece mais. Mas o negócio era dividido mesmo. Eles eram uma dupla. Eu não sei se... Eles não eram como o Abbott e Costello. O Costello, o Abbott, que era o Escada, né? Ele era um homem contratado e ganhava menos, ganhava 30%. Né? Ele era contratado pelo Costello. Era uma coisa assim só. Eles não, eles eram amigos e era isso. Era dividido ao meio, com certeza. Porque a questão do cachê, até o contrato deles, né? Eu não sei. Aí eu teria que saber como é que funcionava para eles, especificamente essa questão de contratos. Eles tinham os compromissos contratuais com dinheiros adiantados, porque eles tinham que fazer 2 filmes por ano, ou se era filme a filme, ou se o estúdio bancava, ou se eles tinham, creio que não, porque não é desse período acontecer isso, ter participação sobre bilheteria, né? Isso vai acontecer muito depois no cinema. Hoje é mais comum, né? Você ter já há décadas, né? Você tem um Tom Cruise como produtor executivo, claro, porque na verdade ele está se dando o nome dele para, né, ele ter, digamos, ganhar menos não é ficar pobre, mas tem uma chance de ter um cachê menor com a participação maior de bilheteria. Ele aposta junto, com certeza. Como alguns outros casos, como o Jack Nicholson fez quando fez o Coringa do Batman, né? O Bruce Willis no
Sexto Sentido também, né? Cobrou um cachê mínimo, mas foi o maior salário da história do cinema, porque tinha participação da bilheteria. Exatamente. Eles eram contratados do estúdio. Eles ganhavam aquilo para fazer, ganhavam muito bem, tá? Mas era aquilo que o filme faturasse cinema, depois. né? É. E enquanto televisão era outra coisa. Outra coisa. Daí também Outro não sei contrato, exatamente, né? outra forma de contrato. Aliás, para televisão, para o Colgate Comedy Hour, que é sensacional, eu sei que eles estavam, havia uma proposta de eles fazerem muito mais, e eles já estavam sacando que aquilo seria extenuante, eles fizeram muito menos. Agora talvez tenham 16 especiais ou mais, um pouco mais, não sei exatamente, mas era para fazer mais, eles fizeram menos. Esta coisa do ator, da liberdade individual em se negociar, isso pega muito já nos anos 60 com Doris Day e o próprio Jerry Lewis, que tinha já, né, o comando sobre o filme, afinal ele podia dirigir, também podia ser um produtor, e são eles que abrem esta coisa. Muito justo e muito certo. Veja, Gene Kelly, por exemplo, fez Cantando na Chuva, que é um filme que talvez fature alguma coisa até hoje. Fatura. Ele dirigiu, coreografou, ele com Stanley Donen, né, os dois, dirigiu, coreografou, mas eles ganharam aquilo que ganhavam sob contrato com o estúdio e nunca mais ganhou um centavo. E nem uma cópia do filme ele tinha em casa. Porque é o modelo do negócio, né? Era assim. Por isso que dava essas brigas que as pessoas diziam, mas eles ficaram famosos e aí agora eles começam a reclamar. A perspectiva do fã é essa, né? Eles ficaram famosos e daí reclamam. Mas eles percebiam que o nome deles é que atraía gente para o cinema e eles não ganhavam algo justo em relação a isso, né? Sim. Porque mais do que o cachê do ator, quem ganha mais é o dono do negócio, né? Sim, é o produtor. O Pedro Cardoso foi entrevistado uma vez, foi uma entrevista recente, ele falando assim, perguntava, você ganha bem, né? Ele tem um discurso mais socialista e tal. Sim. Você ganha bem, né? Ele falou, eu na grande família, né? Ele falou, eu ganho bem, mas se eu ganho bem, imagine quanto que ganha a casa, né? Sim. Então a casa fica com mais, porque tá apostando, tem todos os riscos e tudo mais. Mas à medida que tem uma sobrevida aquilo, porque uma coisa é um filme feito para passar no cinema, ele fica em cartaz ali 2, 3, 4 semanas, né? E se pagou. Mas quando ele vai para a janela da televisão, do streaming, né? Isso para centenas de países, né? Então os valores eles vão escalonando. Com certeza. E é entendido até mesmo numa questão aqui, só uma questão para ilustrar isso. Né? Aí o meu lado produtor, meu lado diretor, né? A gente entende isso. Mesmo na publicidade, ou mesmo na ficção, ou alguns outros formatos, a autoria, né, ela é indiscutível. E a autoria, necessariamente, ela passa pelo roteirista, a autoria passa pelo diretor, a autoria passa pelo diretor musical, e a autoria passa pelos atores. Os atores são coautores, os atores principais e secundários. Eles são coautores daquela obra, né? Porque por mais que exista um Chicó e um João Grilo no texto do Ariano Suassuna, existe um Selton Mello e um Matheus Nastergaile que perpetuam isso hoje, por mais que já tenha sido feito por outros e continue sendo feito, mas aquela obra específica do Auto da Compadecida, ela tem uma sobrevida como tem até hoje, né? É um dos filmes que eu cito num outro episódio, convido você para assistir, dos 10 filmes nacionais mais importantes. Dos 10 filmes nacionais eu cito 30. Porque a gente tem que reconhecer, né, e entender o que é importante para uma época e o que é importante para a longevidade. E o cinema de Jerry Lewis e Jim Martin, ele é longevo. Ele funciona hoje para quem nunca viu, porque uma coisa assim, eu e você, dois saudosistas, que eu vou rir de novo das mesmas piadas, né? Vou me deslumbrar de novo e vou procurar encontrar coisas novas naquela obra. Mas você acha que funciona para quem nunca viu? Acho que sim. Você recomendaria? Veja tal filme, mas esse outro filme veja com olhos da época. Veja a título de curiosidade. Fique aberto, né? Fique aberto a comprar a proposta deles, mas acho que funciona assim. O que você recomendaria para quem nunca viu Jerry Lewis e Jim Martin, né? Da nossa geração XYZ, que não tenha visto? Eu recomendaria Artistas e Modelos. Artistas e Modelos? Sim. Eu acho que se você recomendar para a pessoa começar com Artistas e Modelos, ela vai ver uma obra gigantesca
E outros filmes, como obra geral, assim, um pouco menores. Artistas e modelos. Sabe como chamava artistas e modelos no original em inglês? Que a gente conversando sobre a diferença. Artistas e modelos chamava-se Artists and Models. É, diferente. Faltou uma vogal para cada palavra ali. Eu gostaria de recomendar um... Shirley MacLaine no elenco. Shirley MacLaine, que virou um... ali era o segundo filme dela, né? Você me contava. Sim. Que é uma menina linda, com uma energia maravilhosa, uma atriz encantadora, que depois torna-se a Shirley MacLaine. Sim. Né? Uma atriz grandiosa no cinema, né? Ela divide um número bacana no filme, né? O Inamorata, né? A canção Inamorata, o Dean Martin canta antes... If I should be Inamorata, e depois ela canta. A sequência que o Jerry Lewis está querendo subir a escada e vai caindo. E ela, nas notas altas, ele se surpreende e cai. É sensacional. Genial, né? Pare e pesquise, tem essas cenas todas no YouTube. Dá uma olhada quem está acompanhando a gente, porque vale a pena. Mas mais do que ver as cenas, se deixa envolver pela narrativa, se deixa envolver pela história. Artistas e modelos, eu acredito que é um filme que funciona. Qual você? Eu recomendaria para começar. Eu nunca fiz uma pergunta num podcast. Qual filme você? Eu recomendaria O Circo. É O Circo, né? Ah, genial. É esse o nome, que em inglês é The Circus, isso? Nessa época não atrapalhavam tanto os nomes dos filmes. O Circo. Porque o Circo, aí eu recomendaria porque pra mim, né, tem uma questão pessoal, tem uma memória afetiva muito forte. Sim. Porque eu lembro de ter assistido O Circo na casa da minha avó num domingo à tarde na televisão. Eu já... Eu devo ter visto outros filmes do Jerry Lewis, mas esse é o que primeiro me deixa uma marca mesmo, né? Sim. Porque é uma história de... É com Dean Martin também, né? Eles trabalham no circo, né? Sim. Eles trabalham como... Tratam elefante, né? Fazem a parte de zeladoria. Sim. E eles querem terem uma chance de ir ao picadeiro, né? E virarem artistas, né? Sim. Isso é uma coisa um pouco recorrente, artistas e modelos têm isso, né? Sim. E eu posso me emocionar até aqui, mas a intenção não é essa. Porque eu vou dar um spoiler só pra entender por que é a marca desse filme. Porque tem uma cena lá pro final do filme, ela não é triste. E ela não é engraçada. Mas ela é emocionante. Sim. E a primeira vez que eu, enquanto criança na televisão, senti embargar, assim, senti dificuldades e começar a lacrimejar vendo um filme de entretenimento na televisão. Que era pra ser tão somente uma comédia. Né? Isso que é bonito, a liberdade do filme de romper a necessidade da comédia, rompe com isso e fala algo importante, né? Acho que isso é tocante, com certeza. Você quer falar um pouquinho da cena? Que você fale, não, falar da circunstância, o que tem na trama. Quero que você fale, por favor. O Jerry Lewis, ele é um personagem que ele quer ser um palhaço, né? Sim. Ele tem essa ambição. Sim. E na plateia tem uma menina que ela não ri de nada, né? Sim. De nada. Nossa, isso me pega forte. Sim. Porque ele só vai conseguir fazer ela rir depois que ele sofre. Né? Eu não lembro exatamente o que acontece na cena. Ele fica fazendo uma rotina na frente das crianças. Essa menina está junto com outras crianças e ele vai fazendo uma rotina de comédia. As crianças riem muito, até que ele percebe que uma menina não ri, né? Não ri nunca. E até que ele se aproxima dela e pergunta: você não ri? Você nunca ri de nada, não é? E daí, como que segue? Eu não lembro o que acontece, porque a memória que eu nunca mais vi esse filme. Sim. Porque me marcou, eu nunca mais revi esse filme. Mas eu lembro muito bem dela sorrindo e ele sorrindo enquanto derramava uma lágrima. Acho que é um tombo que ele toma e daí finalmente ela ri. Né? E aí quando ela se levanta, ele percebe que ela tinha uma deficiência na perna, né? Então o polo da graça para ela era algo invertido, e a partir daquilo, aquilo fez com que ela risse. Aquilo que funcionava para todas as outras crianças, para ela não funcionava. Ela tinha uma tristeza interior, mas ela só pôde rir de algo que talvez ela conhecesse, né? Algo que para ela era uma dor, e daí através da dor ela chega a uma risada, né? É isso. Também eu fio desencapado aqui hoje. Né? É um filme que ele tem, para quem quer começar com um pouco de choque, porque isso transcende dupla Martin Lewis
Isso transcende o gênero comédia. Isso está falando de uma outra coisa. Isso tem um tom universal, claro, que é algo que eu vi há quase 50 anos na televisão. Sim. E reverbera em mim até hoje. Com certeza. Então o meu convite é que você, né, que está acompanhando, que eu peço aqui também, né, que curta, comente e compartilhe. Se você não deu uma risada até agora, sei lá, de repente a gente pode levar um tombo aqui também, claro, e faça de alguma forma rir. Sim. Conte pra gente, né, o que é que te faz rir, o que é que te faz emocionar. E se você não conhece nenhum dos filmes da dupla, fica o convite para conhecer. Sim. Artistas e Modelos é inegável. Que outros filmes a gente tem que poderia indicar assim, porque é bastante filme. O cara que fala assim, tem o Iberson, que é nosso parceiro aqui do estúdio, ele fala, vou maratonar. Eu, claro que vai, né? O Iberson tá fora das câmeras aqui, mas eu vou perguntar pra ele. Iberson, você assistiu algum filme de Jerry Lewis e Jim Martin? Nenhum. Você assistiu algum filme de Jerry Lewis? Nenhum. Iberson, desligue tudo e vá embora. Não é possível. E só volte aqui depois que você tiver assistido quase nada deles, que é assistir 10 filmes. O Vai ou Racha, o último filme deles é sensacional também. O Vai ou Racha. Qual que é a trama do Vai ou Racha? Há um concurso e o Jerry Lewis, há um bilhete premiado e os dois ganham. Há um problema no bilhete e os dois ganham o mesmo carro. Aí não dá para separar o carro, eles viajam juntos e vão a Hollywood, onde o Jerry Lewis quer conhecer a Anita Ekberg. E tem um cachorro, né? O Brutus, um cachorro muito legal. É um filme muito, muito legal. Muito gostoso. Você sabe de uma coisa? Na última apresentação, quando eles fizeram 10 anos que haviam começado a trabalhar juntos, aí no Copacabana Café, eles estavam fazendo a última apresentação e o mundo sabia que aquela era a última apresentação. Foi anunciado o fim? Exatamente. É a última apresentação, né, por questões contratuais, e eles vão se apresentar aqui no Copacabana, e aquilo encheu de pessoas do show business, que adoravam eles, os colegas e tudo. E estava lá o Jack Gleason, lembra do Jack Gleason? O Minnesota Fat no filme de sinuca. Sim, o Jack Gleason, pra quem não sabe, é o xerife do... Agarre-me se puderes. Pois é. Que persegue o Burt Reynolds. Ele é ótimo. É uma dupla, ele e o filho dele, que também é um assistente de xerife. Sim. Eu não lembro o nome do ator, mas era um ator que tinha feito Tarzan no cinema e na televisão. Sim. E ele era tão burro, que o filho dele, que era assistente dele, né? Que tem uma sequência, meu pai adora essa piada, né? O Jack Gleason, o xerife, fala assim: não é possível que você seja meu filho. Quando chegar em casa hoje, eu vou ter que dar uma surra na sua mãe. Jack Gleason estava na plateia. Estava na plateia, daí quando eles terminam o show deles, né, e se despedem, Jack Gleason pula no palco e diz: gente, nós não podemos deixar isso acontecer. Eles são um fenômeno, eles são a melhor dupla de comédia que já aconteceu na história do show business americano. Isso não pode acontecer, isso jamais poderá acontecer. Não, nós não podemos e tal. Mas finalmente aconteceu, não adiantou nada. Mas para você ver a comoção que a separação deles causou. E eles ainda terminaram assim, em desafeto, de certa forma. O que o Jerry... Porque assim, sempre tem as lendas, as fofocas, né, que vendem mais do que a amenidade, né? Você sabe que o próprio Jerry Lewis ajuda ele, como eu falei, ele gosta de contar a coisa da forma mais dramática possível. Há um documentário onde ele conta. Eles terminaram o show, cada um foi pro seu camarim, que eles já tinham um camarim separado, cada um foi pro seu camarim e em seguida o Jerry Lewis aparece, bate na porta e diz: olha, foi muito bom, it was a great ride, né? Foi uma grande carona, né? Eu amo você. E o Jim Martin diz: foi uma grande carona, eu amo você também, e tudo, né? Eles tinham isso assim. E aí eles fecham a porta e não se veem mais, e o Jerry Lewis fala: e nós não nos falamos por 20 anos. E é mentira, eles se falaram sim. Há pelo menos umas 4 oportunidades. Havia um show de televisão no qual o Jerry Lewis estava se apresentando, e o Jerry Lewis aparece lá. O Jim Martin aparece. O Jim Martin aparece, e isso eu já vi isso no YouTube. Então eles não pararam de se falar durante. Quando o Jerry Lewis fazia no Hotel Fontainebleau em Miami, quando ele estava dirigindo aquele filme, o filme mudo, o Mensageiro. O filme mudo que a gente gosta, né? Sim, o Mensageiro, que é preto e branco. Ele estava esgotado, ele tinha que filmar e fazer o filme e fazer uma apresentação à noite. O Jim Martin estava por lá, ele não aguentava mais, pediu para o Jim Martin fez o show
uma vez um filho do Jim Martin estava doente, alguma coisa assim, o Jerry Lewis telefonou, perguntou como é que estão. Então o Jerry Lewis gosta de contar da maneira mais dramática possível, né? Porque vai valorizar muito aquele reencontro dos dois no programa do Frank Sinatra. Exato, né? Não, do Jerry Lewis. Do Jerry Lewis, no Teleton, né? Maratona. Mas é o Frank Sinatra que está naquele momento apadrinhando ali, né? O Frank Sinatra que arruma. E isso, de fato, o Jerry Lewis não sabia e ficou surpreso, né? Com o Jim Martin aparecendo por lá. Tem uma cena, procure, né? Os dois se abraçam, todo mundo com um cigarro na mão, no palco, né? Isso aí. E um copo de uísque na outra. É uma loucura, né? Outros tempos. E foi emocionante. Olha, e ali, o Jerry Lewis, lembra que eu falei aqui, a primeira coisa que eles conversaram quando o Jerry Lewis pergunta o que é que você está fazendo, o Jim Martin entra em cena, eles se abraçam, eles se separam e o Jerry Lewis pergunta, o que você está fazendo? Que maravilhoso. E também é engraçadíssimo perguntar para um comediante, para um ator, para um artista como o Jim Martin, o que é que você está fazendo, como se houvesse a chance de ele estar desempregado sem ter o que fazer, né? Imagina, é engraçadíssimo. Mas dali em diante eles recaem, o Jim Martin não fica à vontade, ele fica na mesma posição novamente, fica sem jeito, olhando para baixo, né? O Jerry Lewis fala, eu tô aqui, olha para mim. E aí o Sinatra pede para cantar algumas canções com o Jim Martin, e o Jerry Lewis não tem o que fazer. E ele diz, pronto, here I go again. Vou eu embora de novo. Que sensacional. Mas foi emocionante. Depois você percebe, o câmera joga sem que o Jerry Lewis perceba, joga uma imagem, e o Jerry Lewis está ali emocionado, né? Emocionadíssimo. Ele gostava muito, eles criaram uma história, foram muito, muito, muito amigos, né? O Jerry Lewis tinha na imagem do Jim Martin aquele irmão mais velho, naquela coisa do homem mais equilibrado que assenta, mais ou menos como a gente, quando a gente está em volta de uma mesa de sinuca. Aliás, casualmente, a nossa diferença de idade... Não diz nada. Na verdade, é a mesma diferença de idade de Lewis e Martin. 9 anos de diferença. Mas um era de 17 e o outro era de 26. Sim, mas você é o mais equilibrado entre nós, né? O que sempre tem um... Não, eu só engano melhor. Apesar de que o ator é ele, né? Mas tem dado certo. Essa coisa do por que você não faz aquilo? Por que você não vai lá e mente? Você é um ator. As pessoas costumam dizer isso. A primeira vez eu vou utilizar o podcast para dizer isso é uma grande mentira. Isso não funciona, não é por aí. Atores são pessoas que estão em busca de uma verdade, não de mentir. Mentir muita gente faz fácil. Não precisamos nem olhar muito longe, né? E nem de definir algumas profissões aqui ou carreiras, né? Exatamente. Atores estão atrás de uma verdade, de imprimir uma verdade, talvez dentro de uma mentira, mas não essa coisa do vai lá e mente. Você é o ator, imagine. Nossa. Sensacional. A gente está chegando ao fim e vou fazer duas perguntas. Eu acordei muito cedo, Glauber. Essa é a segunda vez que você faz isso comigo. A gente não está chegando ao fim. A gente está chegando num intervalo, tá? Para um próximo episódio. Mas eu vou fazer duas perguntas. Duas perguntas pro Hélio, tá? Cadê a estatueta do Oscar que estava aqui, que eu estava pretendendo? Você levou embora, você colocou no bolso a última vez, eu lembro disso. Parecia um takezinho rapidinho. E para quem está nos acompanhando, antes do Hélio me responder as duas perguntas que eu ainda não fiz, eu vou perguntar para você que filmes do Jerry Lewis e Jim Martin você assistiu. Comente, compartilhe essa história, esse papo aqui. E o que a gente não falou sobre. Tá com sede? Falta água? Isso é do Hardly Working, lembra? No Hardly Working que ele faz isso. Ele não para. Qualquer hora a gente vai fazer um episódio especial, versão longa-metragem aqui. Hélio, duas perguntas. Diga. O que é que você anda fazendo? Eu tenho duas propostas novas que eu quero começar a realizar esse ano, para que dê cabo no ano que vem. Não que dê cabo, mas que inicie no ano que vem. Eu estou escrevendo um livro biográfico. É a primeira vez que um grande segredo do show business, vai escrever um livro biográfico. Não interessa a ninguém, mas eu vou escrever. Vai se chamar Eu É Que Não Presto.
Em todos os livros biográficos, as pessoas contam coisas bonitas e tal sobre a profissão. Eu vivi coisas bonitas, conheci pessoas muito dignas e também quero escrever sobre isso, mas como sempre se cobra de que o ator, o artista faça algo diferente, eu também gostaria de contar várias coisas que não são legais e que aconteceram, que eu pude testemunhar na minha vida, dentro dessa profissão. Você vai usar pseudônimos ali ou nomes reais? Vou usar pseudônimos. Tá certo. Vai escrever na terceira pessoa ou na primeira pessoa como um bom cinema noir? Sou eu narrando. Certo. Sou eu narrando, né? Isso é uma coisa que está de embrionário para realizar. A biografia chama-se Eu É Que Não Presto. E tem uma aula, a Masterclass, a aula tosca. Eu com a minha amiga Ana Toledo, cerca de um ano atrás mais ou menos, eu vi a Ana conversando com uma plateia sobre coisas da profissão dela, como roteirista, como autora, que ela tem um trabalho super importante em São Paulo atualmente, e ela veio a Curitiba no Projeto Broadway, e numa sessão ela fez um espetáculo de palestra muito simples, apenas conversando, sendo interessantíssima apenas conversando. E eu tive o desejo, a partir das coisas que a gente vê, eu tive o desejo e estou concebendo Masterclass, a aula tosca, aonde eu vou falar coisas muito simples que parece já não falar mais, que não se toca mais nesses assuntos, nessas coisas que ajudam a interpretação do ator, no teatro, no cinema, na televisão. Eu não sei se está previsto isso, mas eu deixo uma sugestão, né? No pequeno módulo que fala ali, quando você receber um texto escrito por um escritor ou roteirista, decore palavra a palavra, letra a letra. Sim. Não seja um coautor das palavras. Exatamente. Né? Acrescente vida. Ao menos comece por aí. E decore textos, né? Claro. Como já falava Spencer Tracy. Spencer Tracy. Hoje eles perguntaram para o Spencer Tracy qual é o seu grande conselho para jovens que estão começando. Decore bem o texto e as marcas. Isso. E como é verdade isso, né? A partir do momento que você tem essas coisas seguras, aí começa o seu trabalho de ator. E chega no horário. Aí eu posso falar na qualidade do diretor também. Chega no horário. O atraso de um implica um atraso de muita gente. Pode crer. Então, nós levantamos cedo para estar aqui. Sim. Não podemos chegar atrasados. Não, jamais. Jerry Lewis falava, quando a gente for falar o episódio falando dele, eu vou repetir essa frase, né? Uma frase que me marcou bastante. Ele falava assim, eu vi num DVD comentários dele num dos filmes, ele falava, sempre comentaram que eu era um produtor e diretor muito irascível, né? Intolerante. Na verdade, assim, eu só não consigo admitir que uma pessoa que está trabalhando ali seja incompetente e esteja ocupando o lugar de uma pessoa que está lá fora precisando de trabalho. Sim. Com um nível de competência adequado. Que haja com displicência em relação à profissão, isso valia em relação ao para trabalho. Atores, atrizes, com certeza, com equipe técnica, de modo geral. Com certeza. Então, por quê? Ele falava assim, porque tem uma responsabilidade sobre famílias. Sim. Que muitas vezes estão passando necessidade por alguém competente que está lá fora. Com certeza. E tem alguém ocupando o lugar desse cara. Né? Então eu acho legal. Sim. Não tem nada a ver com meritocracia, nada a ver com oportunismo. Tem a ver com a excelência do profissionalismo. Sim. Né? No cinema, no teatro nacional, a gente tem grandes exemplos de grandes atores. Com certeza. Como Beatriz Segal, e tem textos que são recorrentes, né? De Lima Duarte, né? Que eles sempre reforçam, estude, tarará, tarará, né? Porque esses grandes faziam isso, né? Sim. Sempre fizeram. Os gigantes, olhem por onde os gigantes caminharam, né? Vejam as pegadas como são profundas, né? Bonito isso. Né? E é mesmo. Eu aprendi, eu sei que hoje já não é, eu aprendi isso muito com Vassil Stuparik, que foi o primeiro produtor com quem eu viajei. Havia uma insegurança em relação ao texto e ele de forma irracível, ele bateu com o texto e disse, porque eu estou com o texto aqui na mão e é isso, e aprendi. Você não tem ferramenta melhor do que o texto. O texto é o seu alicerce. Se você souber o texto, dali em diante você faça o texto. E não vem com essa história de, mas a obra é aberta. Pô, que obra é aberta? Toda vez que alguém diz a obra é aberta, parece que você está começando a fechar justamente o autor. O autor escreveu alguma coisa. Se você quiser contribuir emocionalmente ou não, você pode até contribuir com coisas que talvez nem o autor imaginasse, mas o texto é a obra, respeite a obra. E por fim,
agradecendo a sua participação. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou deixar com vocês. Vou pedir uma palhinha, né? A gente falou tanto de Jerry Lewis e falamos também um tanto de Jim Martin. Sim. Mas começamos falando de Jerry Lewis, né? Fazendo o Typewriter, né? Eu gostaria de você deixasse também, colaborando de alguma forma, uma palhinha com relação ao Jim Martin crooner, ao cantor Jim Martin. Tanto se fala do Jim Martin, o Jim Martin, eu posso só essa licença? Claro. Para que também se faça justiça em relação a uma coisa. Às vezes se monta uma persona. Quando Jerry Lewis e Jim Martin se separaram, Jerry Lewis tinha a persona do garoto desastrado. O Jim Martin não tinha. Havia um comediante, o Jerry Lee, Joey Lewis, que trabalhava muito com a persona do cara que bebe, né? E ele estava já num declínio ali nesse momento. E os roteiristas, alguns roteiristas gostavam do Jim Martin, ficaram ao lado do Jim Martin. E eles montaram a persona. O Jim Martin precisava de uma persona em cena. Montaram a persona do bêbado, do cara que gosta de beber e tal. E toda a vida se criou esta coisa de que Jim Martin era um alcoólatra. E existe uma coisa que ele fala num documentário, numa entrevista. Ele diz: eu trabalhei tantos e tantos anos, tinha um especial de televisão durante 10 anos. Vocês acham que eu teria conseguido fazer tudo isso se eu fosse um bêbado, um lazy, ou um bêbado, um vagabundo? É claro que não. Lógico, não é que não fosse uma pessoa que em algum momento ou outro não bebia, mas nos shows ele bebia suco de maçã, que tem uma cor de uísque, era isso que ele bebia. Ele sabia que ele não podia ficar com o ritmo alterado por causa de bebida, não necessitava relaxar, ele era bom e tal. Mas se construiu essa coisa do Jim Martin, o bêbado, e não é isso, não é realidade, era só uma persona montada para funcionar no show. E funcionava bem a beça. Você pediu um dos grandes sucessos, o primeiro grande sucesso do Jim Martin na venda de discos, que vem do filme, que inclusive foi o Jerry Lewis que pagou para o autor, para o Harry Warren, pagou $30 mil para que ele escrevesse uma canção legal para o meu parceiro, para o meu companheiro que ele precisa, que é o That's Amore. Esse é um grande sucesso do Jim Martin, que ele cantava assim: When the moon hits your eye like a big pizza pie, oh, that's amore. That's amore. I like it. Bells will ring, jing-a-ling-a-ling, jing-a-ling-a-ling, when you sing Vida Bell, Vida Bell, Vida Bell all the way. Hearts to play, chippy-chippy-tay, like a gay Tarantella. A tarantela. Oh, thank you, Globinho. Muito obrigado, Hélio Barbosa, muito obrigado a quem nos acompanha até aqui, e nos vemos no próximo episódio. Tal qual um filme de Jerry Lewis e Jim Martin, não tem continuação, mas a gente volta mais uma vez. A gente sempre se vê. Obrigado, Glauber. Obrigado. Cadê meu suco de maçã?